Irmãos, é uma alegria muito grande para nós estarmos aqui com vocês, né? Conhecer muita gente nova aqui na nossa igreja e louvar a Deus pelo que o Senhor tem feito através da nossa igreja, não só lá em Guiné-Bissau, mas no nosso estado, no sul do país e em outras nações. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós estaremos meditando no capítulo de número 1. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Um irmão chegou para um pastor que estava trabalhando numa plantação na cidade e perguntou para ele: pastor, como é que está a igreja? Ao que o pastor respondeu: meu irmão, se fosse uma empresa eu ia dizer para você que não está indo nada bem. A receita está pouca, os clientes são poucos, não está dando para pagar as contas, possivelmente ela venha a fechar. Infelizmente, meus irmãos, a resposta, como a pergunta, elas trazem um diagnóstico do nosso entendimento do que é uma igreja bem-sucedida. Nós esperamos os números para mensurar o sucesso da igreja. Os números são esperados não só na igreja local, mas também no campo missionário. E eu confesso a você que isso me deixou com alguns cabelos brancos. Antes de vir ao Brasil para o nascimento da nossa filha Rebeca, em 2023, eu me perguntava o que é que eu vou dizer para a igreja. As perguntas que geralmente nós fazemos é quantos convertidos, quantos batizados, as visitas e todas essas coisas. Porém, depois de 5 anos servindo o povo Fula, visitando, evangelizando, ensinando a palavra de Deus na escola, nas consultas médicas, ainda não tínhamos nenhum convertido. Parece que o negócio em Sintiaçama não estava indo nada bem. Mas um dia antes da gente sair da aldeia para irmos para a capital em direção ao Brasil, um jovem me procurou querendo entregar a vida a Jesus. E vocês acredito que lembram dessa história. E aquele momento me deixou muito feliz, porque eu disse: agora, graças a Deus, eu tenho um relatório para apresentar na igreja. Uma vida se converteu a Cristo Jesus. E meus irmãos, não parou por aí. Deus ele continuou salvando outras vidas naquele lugar. Aqueles que ele elegeu desde a eternidade estavam respondendo positivamente à pregação do Evangelho. Estavam demonstrando fé e arrependimento, e as doutrinas da graça são uma das seguranças para o missionário no campo. A certeza de que aqueles que Deus elegeu desde a eternidade, quando ouvirem a mensagem do Evangelho, irão se render aos pés de Cristo Jesus. Deus ele não me deu a lista dos eleitos lá de Sintiaçama. E por isso eu preciso pregar para todos eles, sem distinção, na certeza de que a graça do Senhor alcançará aqueles a quem ele elegeu. Como disse o pregador Charles Spurgeon, a eleição é a verdade mais doce e confortadora para o cristão. É a certeza de que, se eu sou de Cristo hoje, é porque fui escolhido nele antes da fundação do mundo. E é para essa igreja eleita, antes da fundação do mundo, que Paulo escreve a sua primeira carta. E eu queria convidar você
a ler esse texto comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Paulo, Timóteo e Silvano, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu, porque o Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modo de agir entre vocês, para o próprio bem de vocês. E vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, como Teu povo, como Tua igreja, para ouvir a Tua voz. Nos ajuda nesse momento, Senhor. Nos ajuda para que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para enxergarmos Cristo Jesus nessa manhã. Que possamos sair daqui transformados à semelhança do Teu Filho. Cativa o nosso coração, prende as nossas mentes e a nossa atenção para ouvirmos a Tua voz, Senhor. Nós precisamos de Ti. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio e que possamos ser alcançados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa igreja foi fruto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Junto com Timóteo e Silas, eles pregavam nas sinagogas, mostrando que o Messias devia sofrer e ressuscitar, e que esse Messias era Jesus. Alguns judeus, eles creram na mensagem, mas principalmente muitos gregos piedosos, além de várias mulheres de posição destacada na sociedade, também aceitaram e compreenderam a boa nova do Evangelho. Mesmo sendo uma igreja recém-nascida, plantada em meio à hostilidade, destacava-se pela fé firme, pelo amor prático e pela esperança na volta de Cristo. E diante dessa igreja e dessa carta cheia de ânimo, instruções sobre santidade e orientações quanto à volta de Cristo, neste capítulo o apóstolo Paulo irá nos ensinar que a eleição de Deus é visível na vida da igreja. A eleição de Deus é visível na vida da igreja. Mas como nós podemos ver
através do texto bíblico, essa igreja que demonstra a eleição de Deus. E a primeira resposta que o texto nos apresenta é na maneira como ela vive. Paulo, ele é breve em sua saudação, mostrando claramente que aqueles irmãos estavam familiarizados com o apóstolo, que eles entendiam o seu ministério e a autoridade recebida por Deus. Além disso, Paulo também chama aqueles irmãos de igreja de Deus, uma comunidade que estava em Deus e em Cristo Jesus. Um comentarista, ao falar sobre isso, afirma: esta marca é como que a aprovação de uma igreja verdadeira. Não existe nenhuma igreja verdadeira que não esteja fundamentada em Deus, sobre os auspícios de Cristo e unida em seu nome. Paulo, ele dá graças a Deus pela vida daqueles irmãos, principalmente com o objetivo de exortá-los à perseverança. Era uma igreja adornada de dons, e o apóstolo não queria causar orgulho em seus corações com elogios, mas fazê-los reconhecer que tudo era fruto da graça de Deus em suas vidas. Acho que a minha garganta vai me cansar um pouco hoje. No versículo 3, e eu queria que você mantesse a sua Bíblia aberta para acompanhar comigo, Paulo, ele vai revelar a razão pela qual ele nutria tanto afeto àqueles irmãos. Ele percebia nele o que João Calvino vai chamar de os dons de Deus, as evidências de uma vida cristã autêntica. Mas quais eram esses dons? O texto nos mostra pelo menos 3: fé, amor e esperança. Paulo, ele reconhece a graça de Deus na vida daquela igreja, pois a fé que eles tinham em Jesus produzia resultados visíveis. Era uma fé que ia além do conhecimento teológico e se manifestava em obras. Paulo também acrescenta em seus motivos de ações de graças que aqueles irmãos eram dedicados no amor. Tratava-se de uma igreja que vivia diversos tipos de aflições. Muitos eram despojados de suas riquezas, outros eram fugitivos de seu país, muitos estavam destruídos de conselhos, outros eram frágeis e fracos. A condição de quase todos aqueles irmãos estava envolvidas, e tantos casos de angústia e de sofrimento não permitia que aquele amor ficasse inativo. No cultivo do amor, aqueles irmãos não mediram esforços nem dificuldades. E como terceiro motivo de ações de graças, Paulo, ele reconhece a esperança daqueles irmãos e a relaciona à paciência, uma vez que ambas andam unidas. Havia neles uma esperança resistente que permanecia firme mesmo em meio às tribulações, enquanto aguardavam com confiança a vinda de Cristo Jesus. A tríade apresentada por Paulo, fé, amor e esperança, estava diretamente relacionada com a afirmação do versículo 5. Veja o que diz lá: sabemos, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Apesar de não conhecermos os desígnios secretos de Deus em relação à eleição, essa eleição, ela se manifesta em frutos visíveis na vida do eleito. Em resumo, Paulo, ele mostra que a vida cristã autêntica, ela é caracterizada por uma fé que se traduz em obras, por um amor que se sacrifica em serviço e por uma esperança firme na volta de Cristo.
que sustenta a nossa perseverança. Esses frutos não são a causa da salvação, mas evidências da eleição divina e da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Meus irmãos, a eleição eterna de Deus, o ato soberano do Altíssimo, ele torna-se material na vida da igreja. Era incontestável olhar para aqueles irmãos e negar a ação eterna de Deus sendo manifesta por meio de uma relação horizontal. E olhando para essa verdade, nós precisamos voltar os nossos olhos para nós mesmos e parar para pensar na nossa identificação como presbiterianos. Não sei se já aconteceu com você, mas eu acredito que alguém já lhe perguntou de qual igreja você é, né? E talvez você, com aquele orgulho santo, né, disse: eu sou presbiteriano. Em outras palavras, você estava dizendo, né, eu sou zeloso, eu estudo a Bíblia, eu gosto de teologia, eu creio nas doutrinas da graça, eu sou calvinista, eu. E talvez tenha subido tão alto que nem enxergava mais o irmão que lhe fez a pergunta. E todas essas características, meus irmãos, que revelam a solidez da nossa fé, elas precisam sair da teoria. Elas precisam se manifestar em obras. A fé sem obras é morta, como afirma Tiago. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago não está defendendo uma fé resultante de obras ou alicerçada nelas. Pelo contrário, ele está afirmando que as obras são fruto de uma fé verdadeira e genuína. É preciso entender que, por mais saudável e bíblica que seja a nossa teologia, se ela não se tornar prática, se ela não for evidenciada, se ela não der frutos, ela contraria, ou seja, ela é inimiga da verdade do Evangelho. Vocês lembram o que aconteceu com Jesus em Mateus 21, a partir do verso 18? O texto diz que Jesus teve fome. E quando ele olha uma figueira e se aproxima dela, ele não encontra nada além de folhas. E o que é que Jesus faz? Ele amaldiçoa aquela figueira. Nunca mais dê frutos. Irmãos, dar frutos é resultado de estar ligado à videira que é Cristo Jesus. Se você não tem frutificado, se você não apresenta frutos visíveis da sua salvação, eu lhe digo, você está correndo um grande perigo. O próprio Jesus afirmou em João capítulo 15, versículo 5, todo aquele que está em mim produz muito, que estamos ligados. O perigo que corremos é achar que estamos ligados à videira, mas sermos infrutíferos. Podemos ter muitas folhas, mas sermos infrutíferos. Isso é só teoria. Somos só teólogos de bibliotecas. Nossa fé ela precisa frutificar de tal forma que fique claro que Deus, Ele nos elegeu. Como disse Spurgeon outra vez, a fé e as obras elas são distintas, mas nunca podem ser separadas. Se a fé está sozinha, então não é a fé que salva. Mas Levi, como eu posso evidenciar a minha fé? Quais obras ou frutos precisam ser vistos em mim?
Você precisa viver um amor sacrificial. Aqueles cristãos, eles estavam se doando uns pelos outros com um amor que age. Não era apenas dizer ao irmão: olha, Jesus te ama e eu também. Eles estavam colocando o amor que está descrito lá em 1 Coríntios 13. E quando você pensar no texto de 1 Coríntios 13, não lembre primeiramente do seu cônjuge. Na verdade, nós já devíamos estar vivendo esse amor nos nossos relacionamentos conjugais há muito tempo. Mas eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado, para os irmãos que estão à sua volta. O fruto do amor é ter paciência com aquele irmãozinho que tem limitações, é ser bondoso, é perceber que a necessidade do outro é mais importante do que a sua, é colocar em prática o perdão. O texto grego, ele traz a ideia de que aqueles irmãos estavam se dedicando arduamente, trabalhando até exaustão em favor do outro. E de maneira bem simples, para a gente começar a colocar em prática hoje mesmo, esse amor. Talvez muitos dos que estão aqui vieram para a igreja de Uber, e eu não tenho nada contra os motoristas de aplicativo. Mas você que veio de carro, você tem uma ótima oportunidade de servir o seu irmão, dando uma carona a ele. Mas aí você pode dizer: mas ele mora em Santa Rita e eu moro em Cabedelo. Melhor ainda, meu irmão. Você vai poder ser mais intenso no cuidado com o seu irmão. Comecemos a fazer isso de maneira simples. Comecemos a amar o nosso próximo e a servir o nosso irmão com um amor que exige de nós tempo, exige de nós atenção, exige de nós recurso e dedicação em favor do nosso irmão. Mas não apenas na maneira que a igreja vive. Uma segunda forma de ver a eleição de Deus na vida da igreja é na maneira como ela foi transformada pelo Evangelho. Os versos de 5 a 8, Paulo ele nos mostra como aconteceu essa transformação causada pelo Evangelho na vida daqueles irmãos. Primeiro, ele não chegou a eles somente em palavras. Paulo ele deixa claro que o método usado por ele, Timóteo e Silas, foi a pregação do Evangelho. O anúncio verbal das verdades do Evangelho foi transmitido àqueles irmãos. Contudo, ele afirma também que foi indispensável o poder do Espírito Santo para aplicar a palavra em seus corações. O Espírito Santo tornou a palavra pregada por Paulo e seus companheiros audível aos ouvidos dos tessalonicenses, a ponto deles compreenderem as verdades de Deus. E é isso que chamamos na doutrina reformada de chamada eficaz. Ainda no verso de número 5, Paulo nos traz uma informação importante nesse processo. O nosso agir entre vocês. Não apenas a pregação de Paulo e seus companheiros, cheia do poder do Espírito Santo, mas também o testemunho deles entre aqueles irmãos ratificava suas palavras. A vida deles era um espelho da mensagem que anunciavam. E quando nós chegamos no verso de número 6, o apóstolo ele nos mostra o resultado da eleição daqueles irmãos e da chamada eficaz em suas vidas, que foi a imitação. Veja o que diz o texto bíblico.
e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Estamos diante do grande segredo do discipulado: reproduzir Cristo Jesus. Os irmãos tessalonicenses estavam imitando Paulo, Timóteo e Silas, que por sua vez estavam imitando Jesus. Seguir a Jesus é mais do que andar após Ele, é tornar-se cada dia mais parecido com Ele. E parte dessa imitação, como nos apresenta o texto, é alegrar-se em meio ao sofrimento. Os versos de número 7 e 8 dizem assim: assim vocês se tornaram modelo para os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não precisarmos dizer mais nada a respeito disso. A palavra grega usada nesse texto, tipos, traz justamente o significado de modelo, exemplo, um padrão a ser seguido. A fé deles foi visível e digna de imitação, servindo de testemunho e encorajamento para outros crentes. João Calvino, em seu comentário, ele nos diz o seguinte: aqui nós temos uma metáfora elegante, pela qual ele sugere que a fé deles era tão viva que, por assim dizer, pelo seu som, despertara outras nações. E isso não aconteceu apenas em lugares circunvizinhos, mas esse som havia se espalhado por toda a parte, sendo distintamente ouvido, de modo que não havia necessidade de publicar o assunto entre eles. Meus irmãos, o ato soberano de Deus na vida daquela igreja, elegendo-os desde a eternidade, estava se evidenciando em frutos visíveis, resultante do trabalho missionário, por meio da pregação do Evangelho no poder do Espírito. E pensando em nossa vida hoje, eu digo a você que somente a palavra de Deus, cheia do poder do Espírito Santo, poderá torná-lo mais parecido com Cristo Jesus. É impressionante o quanto nós somos tolos e imaturos em pensar que outras formas, métodos ou experiências vão fazer aquilo que somente a palavra de Deus e o Espírito Santo podem fazer em nossas vidas. Confesso a você que lá de Guiné-Bissau eu fico observando a igreja brasileira e tenho bastante resistência com movimentos que, na melhor das hipóteses, irão fazer de você uma versão melhor de você mesmo. 7 passos, 15 regras, 15 semanas, sobe monte, desce monte, batiza no Jordão, coisas desse tipo. Meus irmãos, somente a palavra de Deus, somente a ação do Espírito Santo através dela poderá mudar as nossas vidas. Deus não enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para fazer de você uma versão melhorada de quem você é. Não foi isso que Ele fez, não é esse o objetivo do Evangelho. A palavra de Deus, cheia do poder do Espírito Santo, ela nos confronta, ela nos transforma e ela nos molda à semelhança de Cristo Jesus. O Evangelho quer matar você. E fazer de você
um pequeno Cristo. É somente essa palavra que nos ajudará na luta contra os nossos pecados. É ela que nos fará vencer as tentações, é ela que destruirá o nosso orgulho. É ela que nos moverá em direção ao nosso irmão para pedir perdão. É o Espírito Santo que traz à nossa memória a palavra de Deus, nos fazendo desistir dos negócios ilícitos e reconhecer os nossos erros diante de Deus. Corra para a palavra de Deus, seja alcançado e transformado por ela, e o Espírito Santo, tenha certeza, lhe fará mais parecido com Cristo Jesus. Irmãos, a nossa semelhança com Cristo, ela é fundamental para que o nosso discipulado seja bem sucedido. Somente um verdadeiro discípulo de Jesus poderá fazer outros discípulos de Jesus. Esse grande desafio, ele começa na nossa casa. Talvez o lugar mais difícil, onde todos conhecem você sem os filtros da rede social, ou as máscaras que nós colocamos para vir para o culto aos domingos. É dentro da nossa casa o nosso maior campo missionário. Do que adianta eu ganhar a África e perder aqueles que Deus colocou debaixo da minha responsabilidade? Além de glorificar a Deus, a missão do casamento é formar um no outro melhores discípulos de Jesus. A missão dos pais é formar em seus filhos melhores discípulos de Jesus. A missão da igreja é formar uns nos outros melhores discípulos de Jesus, e no mundo lá fora, discípulos de todas as línguas, povos e nações. Essa é a nossa grande missão: fazer discípulos de Jesus. E por fim, nós vemos a eleição de Deus na vida da igreja, na maneira como ela é autêntica e tem esperança. Paulo, ele continua destacando a transformação causada pelo Evangelho na vida daqueles irmãos, e como a notícia se espalhou e impactou a vida de pessoas em outras regiões. E duas informações precisam ser observadas. Quando Paulo, ele se refere que estava sendo comentada a chegada deles entre aqueles irmãos, ele não está falando apenas da presença física, mas da chegada do Evangelho entre eles. E como este Evangelho trouxe uma transformação visível a todos. Além disso, Paulo, ele nos apresenta um movimento vivido por eles após serem impactados pelo Evangelho. Primeiro, o que é que eles fizeram? Eles deixaram os ídolos. A conversão descrita aqui é uma mudança total de direção, resultado da obra do Espírito Santo. O abandono dos ídolos não é apenas uma decisão humana, mas é fruto da obra da graça de Deus no coração do eleito. No segundo movimento, Paulo nos mostra que depois de deixarem os ídolos, eles se voltam para Deus. A conversão é resultado da regeneração. Aquele que foi eleito desde a eternidade é regenerado, e ao ouvir a chamada eficaz do Senhor, responde positivamente com fé e arrependimento. É isso que chamamos de graça irresistível. Antes, esses irmãos viviam a serviço de ídolos mortos e falsos, mas ao serem transformados pelo Evangelho,
passaram a servir o Deus vivo e verdadeiro. Essa vida transformada e de serviço a Deus, ela é sustentada pela esperança no dia do Senhor. O verbo grego traduzido como aguardar traz a ideia de uma espera perseverante e confiante. Aqueles irmãos viviam uma santa expectativa. Todos os que desejam perseverar em um curso de vida santa, apliquem toda a sua mente à expectativa da vinda de Cristo Jesus. Essa era a esperança e o que fazia aqueles irmãos perseverarem mesmo em meio às aflições. Esperança naquele a quem Deus ressuscitou dentre os mortos e que está vivo. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A verdade da ressurreição, meus irmãos, ela é o penhor da nossa ressurreição e a âncora da nossa esperança. Quando Paulo fala Jesus que nos livra da ira vindoura, há várias verdades por trás dessa afirmação. A primeira delas é que o dia da ira de Deus é certo. Toda a raça humana está subordinada ao dia que o Senhor virá como juiz. Acredite ela ou não. Contudo, existem dois grupos. Aqueles que serão condenados justamente por causa de seus pecados, e aqueles que em Cristo Jesus serão livres e absolvidos por causa dele. O dia da ira do Senhor é certo, mas para aqueles irmãos que estavam em Cristo Jesus, o dia do livramento era igualmente certo. Além disso, o tempo verbal apresentado no texto, ele indica uma ação contínua. Cristo não apenas nos livrará da ira futura, mas já está nos livrando continuamente. E glória a Deus por tão grande salvação que recebemos em Cristo Jesus. Ao olharmos para essa verdade pregada por Paulo aos Tessalonicenses, como podemos torná-la prática em nossas vidas? E a minha primeira sugestão é: seja conhecido pela sua semelhança com Jesus. O que se diz ao seu respeito? O que é que as pessoas, seus amigos, os seus conhecidos, eles falam sobre quem você é? O testemunho daqueles que estavam fora a respeito dos irmãos em Tessalônica estava diretamente ligado à mudança causada pelo Evangelho e ao modo como eles serviam a Deus de forma autêntica. Esse é o propósito de Deus para mim e para você hoje, meu irmão. Mais do que nossas ideologias políticas. Se você se identifica mais com a direita ou com a esquerda, se você é mais conservador ou tende a ser mais progressista, o Evangelho ele é imensuravelmente maior do que todas elas e é por ele que nós devemos ser conhecidos. Nós não devemos ser conhecidos por ser bolsonaristas ou petistas, ou por sermos de direita ou de esquerda. Quando o mundo olhar para nós, ele deve ver Cristo Jesus em nossas vidas. Quando perguntarem quem você é, a primeira resposta precisa ser: ele é um cristão, ele é um pequeno Cristo, um seguidor de Jesus de verdade.
Minha segunda sugestão é para você que talvez viva ansioso com medo do futuro. Aquiete seu coração. Você não está mais sobre a ira de Deus. Não precisa ficar ansioso, com medo do futuro, com medo da morte, ou do que virá após ela. Cristo, Ele já nos livrou da ira de Deus. É o que a palavra nos afirma em Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O dia da ira do Senhor virá, meus irmãos. Mas Cristo sofreu em nosso lugar, assumindo uma penalidade que era nossa por causa dos nossos pecados. Ele já sofreu a ira de Deus na cruz, que era destinada a nós, para que pudéssemos ser poupados no dia do juízo. Não há o que temer. Essa verdade, ela é exclusiva daqueles que estão em Cristo. Pois enquanto ela nos traz segurança e esperança, para aqueles que não estão em Cristo, esperar pelo juiz das nossas almas deve fazê-los tremer. Minha terceira sugestão, olhando para nós, agora como igreja, como corpo de Cristo, é que nós precisamos cumprir a missão, enquanto aguardamos ansiosamente a volta de Jesus. Vocês lembram o que os anjos disseram para os discípulos, quando eles estavam parados, olhando para o céu enquanto Jesus subia? Homens da Galiléia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Essa afirmação, além de trazer uma importante verdade, tinha o objetivo de fazê-los entender que enquanto esse dia não chegasse, era preciso cumprir a missão, testemunhar e fazer discípulos de todas as nações. Irmãos, Jesus, Ele está voltando, e o dia em que veremos o Senhor entre as nuvens está cada vez mais próximo. Devemos desejar com fervor o dia em que encontraremos o nosso Salvador. E sempre que eu estou ao ar livre e olho para o céu e vejo algo que me chama a atenção, logo eu penso: será que é nessa nuvem que Jesus vai voltar? Porque esse deve ser o nosso anseio todos os dias. Quando nós estamos reunidos aqui para prestar culto ao Senhor, e nos momentos dos cânticos ouvimos o povo de Deus cantando, nós precisamos levar a nossa mente para o futuro e pensar que um dia estarão reunidos em uma só voz, povos de todas as línguas, tribos e nações, adorando Cristo Jesus, o Cordeiro que venceu. Quando eu olho para as dificuldades dessa vida, as lutas, as guerras, os sofrimentos, o meu coração é lembrado que tudo isso passará, porque Jesus está voltando, e Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, Ele tirará do nosso coração todo o medo. A presença do nosso Salvador encherá o nosso coração de uma satisfação inesgotável que durará por toda a eternidade. Essa deve ser a nossa esperança enquanto cumprimos a nossa missão. E como perguntaram àquele pastor: pastor, como é que está a igreja?
Meu irmão, se fosse uma empresa, eu diria que não está nada bem. Mas a igreja não é uma empresa, onde 2 ou 3 pessoas se reúnem em nome do Senhor, o evangelho é pregado e pecadores se arrependem. Ali a igreja do Senhor está indo muito bem. Apesar do meu receio quanto aos relatórios estatísticos, a igreja lá em Sintia Sama, em Guiné-Bissau, um pequeno país da África, ela está crescendo, firmada na graça de Deus. Após 5 anos, Uri entregou a sua vida a Jesus, e o Senhor continuou salvando outros jovens. Uma jovem chamada Binta, ela foi questionada por sua irmã a respeito da sua fé, se ela era uma cristã. E ao confirmar a sua fé em Jesus, ela foi denunciada aos seus pais, que passaram a ameaçá-la de morte, exigindo que ela negasse Jesus. Binta, ela teve que testemunhar diante das autoridades, do juiz e da sua família, a sua convicção naquilo que Cristo havia feito por ela na cruz do Calvário. E permaneceu firme. E para continuar servindo a Jesus, ela teve que deixar a sua família. Amado, um jovem de 19 anos, ele desenvolvia a sua fé em segredo. E quando foi descoberto, ele foi levado para uma aldeia distante, onde os anciãos tentaram convencê-lo a negar Jesus. E após ser ameaçado de espancamento, até que renunciasse a Jesus, Amado, ele conseguiu fugir de madrugada, atravessando o mato. Ele foi acolhido por um dos pastores da igreja próximo à cidade que ele estava, e até hoje ele mora com outros jovens cristãos na capital. Esses jovens, eleitos de Deus, estão frutificando em meio ao sofrimento e têm dado testemunho de Cristo aos seus amigos. Uma palavra de perseverança que uns falam para os outros é que nós somos os primeiros e muitos outros virão após nós. A notícia do que aconteceu entre eles se espalhou em várias aldeias distantes e se tornou um testemunho vivo do poder do Evangelho. Essa é a igreja de Deus. É a Assembleia dos eleitos, chamada por Ele e reunidos em torno de Cristo Jesus, que é o cabeça. Ela é invisível, formada pelos escolhidos de todos os tempos e lugares, unidas a Cristo Jesus pela fé. Mas também ela é visível. A congregação externa, que se reúne para ouvir a palavra, para receber os sacramentos e exercer a disciplina eclesiástica. É a igreja que vive para glorificar a Deus e proclamar Cristo Jesus no mundo, que edifica os santos por meio do discipulado, da comunhão e do cuidado mútuo. A igreja, meus irmãos, é um sinal vivo e um testemunho do reino de Deus já presente entre nós, mas que aguarda a sua consumação gloriosa na volta de Cristo Jesus. A igreja está indo muito bem, porque Cristo Jesus é o Senhor da igreja. Feche seus olhos e baixe a sua cabeça e faça a sua oração neste momento.